Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia em que nosso coração está um pouco mais apertado. Vamos lá visitar o presbítero Rogério. Recebemos a ligação agora há pouco do irmão João. E como igreja, como o pastor disse, nós como igreja nos colocamos em posição de cuidar um dos outros, clamando pela cura e que o Senhor entre com providência, porque só quem passou pelo momento de adversidade sabe o quanto o poder da oração é importante para nos colocar em pé, nos dar força e continuarmos caminhando em cima daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Gostaria de convidá-los a se colocar em pé. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Nós vamos ler os versículos 28 até o versículo 30. E depois vocês vão deixar aberto na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ler juntos, irmãos? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Diga comigo: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela tua casa, porque as portas da tua casa estão abertas, Senhor. Cumprimento da tua palavra, Senhor, dizendo que elas permaneceriam abertas e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Senhor. Nós estamos aqui em pé porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos alimentado, tem nos tratado com tanto amor. Muitas vezes, ó Pai, nos corrigindo, nos trazendo para perto, mostrando aonde nós precisamos mudar, para continuarmos caminhando e aprendendo do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, que o Senhor tenha liberdade, total liberdade, de falar à tua igreja, porque o teu povo veio nesta noite para te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, assim eu te peço, já agradecido, em nome de Jesus, amém. Irmãos, todas as vezes, e como eu disse, deixa separado aí, a carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Todas as vezes que nós adentramos a casa do Senhor, nós nos prostramos aos pés de Cristo para aprender sobre a sua palavra. Somos confrontados por ela, porque muitas vezes aquilo que ela nos ensina é totalmente contrário àquilo que nós, enquanto humanos, enquanto carnais, enquanto naturais, muitas vezes desejamos fazer. Mas esse é o poder transformador da palavra. Uma vez que você adentra este lugar, a palavra ministrada te faz entender o que Jesus quer que façamos. Aquele que sobe aqui para ministrar, ele tem a responsabilidade de trazer aquilo que Deus quer falar à igreja, sem acrescentar nem tirar nada, apenas sendo fiel àquilo que o Senhor colocou para que trouxéssemos à igreja. E nisso nós podemos ser muito gratos, porque temos sido alimentados neste lugar, pela vida do nosso pastor, pelos homens que aqui têm subido, com uma palavra que tem nos mantido de pé, tem nos ensinado sobre o que Jesus quer que nós mudemos, e o que precisamos transformar através da palavra, para sermos imitadores de Cristo. Nesse capítulo, a partir ali do primeiro versículo do capítulo 11, nós vamos perceber ali que o capítulo começa com uma inquietação. A inquietação do próprio João Batista, que se encontrava preso naquele momento. E o João Batista, que foi levantado e chamado para preparar o caminho a qual o Messias viria, tendo um ministério maravilhoso, a qual o próprio Cristo disse que de mulher, homem nascido de mulher, nunca haverá alguém igual a João Batista.
agora se pega num questionamento porque estava preso. Sabe o que isso nos mostra? Que muitas vezes, quando nós estamos sob situações extremas, quando nós não conseguimos enxergar saída, nós questionamos o plano de Deus. Mas o Senhor não nos deu a liberdade de questionar, porque o que Ele preparou para nós, a própria palavra diz que é bom, perfeito e agradável. Aquilo que Deus preparou para a tua, para a minha vida, é o melhor de Deus. E ali nós vamos vendo todo o contexto de questionamento, todo o contexto de homens se levantando para questionar aquilo que Cristo estava ensinando. Jesus encontrou resistência em todo lugar. Muitos ouviram de Cristo, mas não deram ouvidos ao que Ele falava. Não é diferente nos dias de hoje. Muitos estão escutando Cristo, mas não estão dando ouvido e entendendo que Ele está prestes a voltar. Que os sinais já se apresentam de que o Cristo vivo voltará para buscar a sua igreja, sem mácula, sem mancha, uma igreja que entendeu as ministrações, entendeu o que a palavra ensina, e ela foi transformada, porque eu e você, muitos daqui foram resgatados de lugares terríveis, mas a misericórdia de Deus foi lá e nos resgatou para uma nova vida com Cristo. Mas essa transformação muitas vezes é uma transformação que ela vem por quedas. Quantas vezes nós não tropeçamos nesse caminho? E sabe o que mais me constrange? O amor de Deus para conosco. Salmo 103, quando Davi escreve, diz assim, que o Senhor, não olhando os nossos pecados, não nos tratou segundo as nossas iniquidades. Quando Deus olha para mim e para a tua vida, Ele vê o sangue do Filho dEle. Porque foi por nós, pela igreja, que Jesus foi para a cruz. Irmãos, nós precisamos ter isso gravado na tábua do nosso coração. Porque uma vez que eu entendo todo o sacrifício do plano salvífico de Cristo pela minha vida e pela igreja, todas as coisas começam a mudar o sentido. Por quê? Porque eu me fortaleço na minha fé. Eu me fortaleço naquilo que agora eu creio. As adversidades continuarão surgindo. As lutas continuarão surgindo. As enfermidades continuarão surgindo, as dificuldades continuarão surgindo, mas há uma diferença de visão agora. Antigamente eu caminhava pela minha própria força, mas agora eu caminho na força do meu Senhor. A alegria do meu Senhor pela minha vida me fortalece, e agora eu começo a caminhar de uma maneira diferente. As adversidades que vão continuar se apresentando já não interferem e me afetam como interferiam e afetavam antes de eu encontrar com Jesus. Mas Jesus agora fala, Ele vai discorrendo, fala sobre os pecados que as cidades cometiam, chega a dizer que cidades que foram caracterizadas por pecados severos, se tivessem ouvido o que Jesus estava fazendo e pregando, há muito teriam se convertido. Chega a citar até Sodoma, um local repleto de pecado. E aí eu pergunto se naquela época, tudo que foi ministrado sobre Cristo, Cristo traz a luz da palavra e diz, se tivessem visto o que vocês estão vendo, e tivessem ouvido o que vocês estão ouvindo, por muito teriam se modificado, teriam se convertido, quanto mais eu e você agora, que além de termos essa palavra, também temos a explicação e a revelação do que vai acontecer. Nós temos a oportunidade de ter um relacionamento tão próximo com Cristo, coisas que naquele momento, quando foram escritas essas letras, muitos desses homens não compreendiam. E Jesus então diz que naquele tempo respondeu Jesus, versículo 25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios ao seu próprio entendimento. Mas olha o que ele diz, sábios e instruídos, e revelastes aos
pequeninos, ei, sou eu e você. Na nossa limitação, a gente sabe que Cristo é o Senhor. A gente sabe que a cruz está vazia. A gente sabe que Jesus está voltando. A gente sabe que a gente precisa ser transformado para sermos imitadores de Cristo. Os pequeninos, eu e você agora compreendemos quem é Cristo. E deixa eu te falar, existe um mar de conhecimento de Cristo, que o Senhor tem prazer em revelar para aqueles que o buscam. Mas nós estamos nos cansando, esquecendo de buscar o que é precioso, dando vazão muito mais ao que nós achamos e sentimos do que aquilo que Deus tem preparado para mim e para a tua vida. Ei, o nosso olhar é para o alvo, o nosso olhar é para Cristo. Revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim aprouve a Deus. Deus escolheu revelar a palavra dele preciosa a um menino que trabalha como um enfermeiro, como ele revelou para o médico, como ele revelou para o engenheiro, como ele revelou para o servente de pedreiro, como ele revelou para o assistente geral, como ele revelou para doutores, mestres e para as pessoas mais simples. Deus não está preocupado com a nossa classe social. Ele está preocupado, ou se é que assim posso te dizer, com o meu desprendimento em querer conhecê-lo. O que nós não podemos é tratar Cristo muitas vezes com tanta distância e indiferença. Todas as coisas, Jesus dizendo, 27, me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, porque aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se você está aqui nesta noite, é porque o Pai, que é um com o Filho, e o Filho, que é um com o Pai, escolheu você para revelar quem é Ele. Você e eu não podemos sair daqui da mesma maneira, porque o Pai, que é um com o Filho, e o Filho, que é um com o Pai, Criador de todas as coisas, escolheu um pequeno rebanho nesta noite. Trouxe para a sua casa e está se revelando dia após dia neste lugar. E Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis, irmãos, tem sido dias cansativos, e Jesus não nos escondeu isso. Nós estaremos todos os dias passando por dias cansativos, mas sabe qual é a diferença? Aonde os meus olhos estão fixos. Quando Jesus diz, venham a mim, é um convite a confiar pessoalmente num relacionamento com Cristo. Entendam que Ele não está dizendo, vinde a mim como uma imposição, você é obrigado a vir a mim. Não, 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 eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e sairei contigo. Jesus, através do Espírito que nos convence, te convida a se relacionar com Cristo. Vinde a mim é um convite de quem te ama. Vinde a mim é um convite de quem se importa com você. Vinde a mim é um convite para você experimentar de coisas que nem sequer passaram pela tua cabeça. Uma transformação dentro de você e ao redor de você, que nem sequer muitas vezes subiu ao seu entendimento. Mas Jesus está preparando algo para mim e para a tua vida que depende do vinde a mim. E muitas vezes a gente está deixando esse vinde para tentar resolver outras coisas que são secundárias. Quando o que eu preciso buscar em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Venham a mim. O presbítero Renato Dias dizia sobre o investimento no seu relacionamento com Deus. Irmãos, nós não estamos vivendo mais, porque estamos ainda investindo pouco. Pastor Wagner sempre nos ensina que o tempo que nós temos com a palavra, representam a importância que nós damos para ela, e o distanciamento dessa palavra também revela o distanciamento que nós temos de Deus. E deixa eu falar, Jesus está voltando.
Irmãos, deixa eu reforçar isso com vocês. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos, irmãos. Há uma semana atrás estávamos aqui abraçando nosso presbítero Rogério, apertando ele. E agora estamos orando porque ele está no leito de enfermidade. Será que a gente vai continuar olhando para tudo isso com indiferença? Porque uma vez que bate na nossa porta a adversidade, nós nos lembramos do nosso Criador. Mas entenda uma coisa, o Senhor nos convida a conviver com Ele. É por isso que muitas vezes a liderança de uma igreja sofre no corpo. Porque para gerar tem sofrimento. Só que esse sofrimento poderia ser diminuído se o corpo entendesse a importância de um par de joelhos dobrados no chão. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de continuarmos esse projeto que começou na cruz. E o Senhor está confiando a um pequeno rebanho. Há pequeninos nesta noite que são chamados para escutar a sã doutrina. Diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansaço, qual é o teu cansaço, irmão? Não há cansaço maior do que o cansaço da alma. Porque o físico, com uma boa noite de descanso, nós recuperamos. Agora o cansaço da alma só se recupera quando eu me deito aos pés do meu Criador. Eu me assento aos pés do meu Criador e eu bebo da água e como do pão que nutre a minha alma. Não adianta. Muitas vezes estamos entrando em batalhas desarmados. Por quê? Porque esquecemos a nossa armadura, porque já não nos relacionamos mais com o Senhor dos Exércitos. Tomai sobre vós o meu jugo. Ei, o Senhor diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jugo é uma estrutura, como um contexto de exemplo, em que você une 2 bois para puxar uma carga. A figura aqui é dividir o peso dessa carga para conseguir levar esse peso até o destino. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? A obra de Deus não é para ser feita sozinho. Vai ter momento em que nós vamos precisar dividir esta carga. Só que como nós vamos dividir se ainda estamos muitas vezes aprendendo a viver em comunidade? Quantas vezes nós olhamos e vemos que irmãos já não estão mais vindo, e parece que isso já não mexe mais conosco. E a gente precisa entender que do mesmo jeito que Jesus me amou e foi para a cruz por mim, Ele também foi pelo meu irmão e por cada um que estão aqui. E foi por cada um de pessoas que a gente nem sequer pode imaginar, mas um dia também estará neste lugar. Jugo precisa ser dividido, irmãos. Mas esse peso que Jesus coloca sobre nós, Ele diz que é suave e leve, porque você começa a entender o significado de uma vida caminhando com o Senhor. A transformação dessa mente, a transformação dessa vida, vai gerar em nós uma intimidade tão grande, que nós vamos entender que aquilo que Deus pediu para que façamos, e ordenou para que façamos, se torna leve. Agora, quando eu não entendo o porquê que eu estou fazendo, isso se torna muito pesado. Ei, entenda uma coisa, não vamos tentar entender a mente de Deus com a cabeça humana, porque os olhos que Ele olha para nós é olhos de amor, e é isso que tantas vezes nos constrange, porque muitas vezes e tantas vezes erramos, e Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. E Jesus diz: aprendei de mim, aprendei sobre o próprio Deus. Olha que privilégio eu e você temos, na nossa pequenez, na nossa limitação, na nossa fragilidade, na nossa muitas vezes falta de entendimento, o Criador convida a criação a conhecer sobre a verdadeira sabedoria. Sabedoria essa que Provérbios 8 diz que estava com Deus no começo da criação de todas as coisas, quando foram colocados os pilares da terra, eu estava com Ele. No começo da criação, a própria sabedoria de Deus, Cristo Jesus, estava com Deus.
E agora ele nos convida para conhecer desta sabedoria. Jó 28:12 diz que essa sabedoria não está na terra dos viventes. Essa sabedoria de Provérbios 8 não está na terra dos viventes. Não está nos livros das bibliotecas, não está nas cadeiras das melhores universidades. Esse conhecimento está na palavra de Deus. Mas uma palavra revelada pelo próprio Espírito. Uma palavra que faz sentido quando você olha e se enxerga dentro dela. E agora, essa sabedoria que não se encontra na terra dos viventes, nós vamos ler lá em Colossenses 1, 13 e 19, que através dessa sabedoria foram construídas e criadas todas as coisas. A sabedoria que estava com Deus, no começo de todas as coisas da criação, que não se encontra na terra dos viventes, mas que por ela foi criada todas as coisas. Abram comigo em Romanos 11. Romanos 11, 33. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ei, olha, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Agora abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim: como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deixa eu perguntar para a igreja: você ama Deus? Será que eu posso perguntar de novo? Você ama Deus? Então eu e você estamos inseridos neste contexto de aprender mais de Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A quais também falamos não por palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que o possa instruí-lo, mas nós temos a mente de... A sabedoria que estava na criação de todas as coisas, que Jó diz que não se encontra na terra dos viventes, que Paulo em Colossenses diz que foi a responsável pela criação de todas as coisas, que Romanos diz que é profundo, e quem conseguirá entrar nessa profundeza? Agora vem a carta de
Paulo ao Coríntios e diz assim: esta sabedoria tão grandiosa, tão magnífica, tão tremenda, está disponível para aqueles que o amam, e te foi dado gratuitamente. Mas não foi te dado gratuitamente porque não teve preço, mas foi te dado gratuitamente porque o preço era sangue, e sangue na cruz, na vergonha. Jesus precisou passar pela cruz para cravar na cruz a cédula que nos era contrária, para dizer que sobre a nossa vida agora não há mais acusação. Ei, não importa o que estão te acusando ou o que vão te acusar, entenda uma coisa: o sangue de Cristo perante ao arrependimento é poderoso para transformar qualquer realidade. Qualquer realidade de um homem, de uma mulher que se arrepende na presença de Deus, mexe com o coração de Deus. Deus está olhando para o meu e para o teu coração. Muitas vezes Ele está endurecido para com nós mesmos. Muitas vezes nós não nos perdoamos, quando Deus já nos tem dito que através de Cristo Jesus Ele nos perdoou. Jesus nos perdoou, nos libertou para nos fazer livres para uma nova vida. Oh meu Pai, quem somos nós, merecedores do quê, para receber tão grande bênção, que é ter o olhar de Cristo para mim e para a tua vida? Aprendei de mim, e aprendei de mim para quê? Você vai reter a conhecimento? Jesus está te dando o que há de mais precioso na terra e no céu. Está te dando o que é mais precioso, que é o próprio conhecimento de Cristo, para nós guardarmos apenas dentro de nós. Não! Esse conhecimento precisa gerar em nós mudança, e gerando em nós mudança, vai começar a gerar em nós fruto. E aquele que olhar para nós não vai mais nos ver como o homem que pecava de uma forma desregrada, mas agora vai olhar para nós como um homem que se arrepende quando peca e tem a convicção na sua salvação, porque encontrou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, não nos esqueçamos que Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro para que nós amemos. Deus nos amou, e eu já disse isso em algumas vezes, me permitam dizer, durante muito tempo, eu tive alguns problemas em aceitar a situação, muitas vezes, que o meu pai se encontrava. Meu pai era alcoólatra. Eu amava porque eu já entreguei ele para Jesus, mas era muito gostoso poder ouvi-lo falar. Mas quando ele estava alterado, aquilo mexia tanto comigo que eu ficava bravo e não queria nem chegar perto. Até o dia que Jesus falou ao meu coração: eu não te pus aqui para você julgar o seu pai, eu te pus aqui para você amá-lo. E é através do amor que você vai transformar a vida dele. Ei, no último dia de vida, o meu pai se rendeu a Jesus. Quer saber de uma coisa? Valeu a pena cada segundo, ouvindo o que eu ouvi e tendo que passar pelo que eu passei. Jesus me sustentou, porque o amor constrange, o amor transforma. Não alimente o ódio, não alimente o julgamento. Jesus nos pede para amar. Para amar, para amar. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Para que aprender? Para que nos colocarmos diante dessa palavra todos os dias? Dessa preciosa palavra todos os dias? Para que gastar força para buscar conhecimento nela, e sabendo que o Senhor tem conhecimento infinito para nos dar? O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui nós estamos num ajuntamento de pequenos cristãos. A nossa presença precisa exalar o doce e agradável cheiro de Cristo.
Eu e você precisamos testificar e testemunhar do Deus que transformou a minha e a tua vida. E a minha e a tua vida ela é colocada à prova todos os dias quando nós saímos desse lugar. No nosso dia a dia, nós temos a oportunidade de aplicar aquilo que neste altar recebemos de ensinamento, e na nossa meditação no quarto, nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus. Quando eu meditava nesse texto, o Senhor me trouxe algumas características que nós precisamos buscar em Cristo e replicar na nossa vida. Mateus 3, 13 e 17. Jesus se apresenta a João Batista para ser batizado. João então diz: ei, não, o Senhor que tem que me batizar, não sou eu. Ei, João, cumpra o que tem que cumprir. E João Batista então vai e é batizado por Cristo. Sabe o que eu entendo? Um Cristo humilde, o Deus sendo batizado por João Batista, aquele que era o Criador sendo batizado por um homem, o Senhor mostrando para mim e para a tua vida o quanto é importante aplicarmos a humildade com o próximo, a humildade conosco, a humildade perante Deus. Mateus 4, 11 é o momento em que Jesus é levado ao deserto para ser tentado, e ali o inimigo tenta por 3 vezes que ele colocasse por terra todo o plano de salvação. E Jesus falava ao meu coração, irmãos, o Espírito falava ao meu coração: suporte a tentação. E não venda e nem troque aquilo que eu entreguei para vocês. Tem vidas aqui tão preciosas para Jesus. Tem vidas aqui que pagam um alto preço para tirar da onde estavam. Não queiram voltar para o lugar onde estavam. Não há nada melhor do que um lugar à mesa do Salvador, à mesa da salvação. Suporte a tentação. E se estiver passando por adversidade, nós estamos aqui para viver em comunhão. Busque, vamos orar juntos. Vamos orar um pelos outros. Quantas vezes esta semana, igreja, eu e você tiramos 10 minutinhos para interceder pelo nosso pastor? Quanto de nós, irmãos, a responsabilidade de estar à frente da igreja é tão grande. Cada um que está aqui, pastor Wagner vai dar conta quando estiver diante de Deus. Vidas que chegaram muitas vezes de um jeito e hoje estão fortalecidas como rocha. Quantos minutos nós tiramos para orar pelo altar da igreja? Quantos minutos nós oramos pelas irmãs, pelos diáconos, pelos obreiros, pelos membros? Quantos minutos nós oramos para que esses assentos sejam preenchidos? Mateus 5, 13 a 16, Jesus vira para os seus discípulos e diz: vocês precisam ser luz do mundo e sal da terra. As pessoas que não são de Cristo precisam se incomodar quando olham para nós. Irmãos, nós somos falhos. Nós buscamos a misericórdia de Deus todos os dias, mas entenda uma coisa: existe algo em você. Existe um brilho de Cristo em você. Existe a presença do Espírito Santo que não se relaciona com as trevas. Muitas vezes você está dizendo: por que no meu trabalho é tanta perseguição? Ei, a luz não se relaciona com a treva. Mas entenda uma coisa: aquele que lá te põe e te mantém, vai continuar guardando a tua vida. E se um dia for necessário te tirar de lá, descansa, porque Ele vai preparar outro lugar ainda melhor. Mas uma coisa eu posso te dizer: talvez você tenha mais adversidade do que lá, porque Jesus te coloca exatamente para aquele que não é. Posso olhar para você e diz: o que esse cidadão tem que eu não tenho? E você poder dizer que gratuitamente você recebeu um amor que você nunca sentiu, que foi demonstrado na cruz do Calvário, está disponível para todo aquele que crê. Eu e você somos chamados para ser um exército de Deus na face dessa terra. Eu e você somos chamados para ser boca de Deus. E entendam, se um dia cair, o Senhor está preparado para te pôr de pé.
e a igreja preparada para te abraçar, porque eu preciso de você compartilhando o jugo comigo para levar esse peso, que ainda que seja leve, precisa ser levado por uma longa distância. Seja luz e seja sal. Lucas 7,36, Jesus é convidado para adentrar e ali ceiar com Simão. Enquanto ele está à mesa, entra uma mulher e começa a chorar e derrama sobre Jesus um óleo precioso. Simão então questionando, disse: se este soubesse quem está tocando nele, saberias que era uma pecadora. Jesus então vira e faz uma parábola dizendo: um devia muito, o outro devia pouco. Senhor, aquele homem perdoou os dois, quem vai amar mais esse Senhor? Simão então diz: aquele é quem mais perdoou. Exatamente. Talvez se fosse nesse momento, ou se fosse no dia em que eu encontrei com Jesus, eu com certeza seria essa mulher que estaria aos pés dele, lavando o pé dele com as minhas lágrimas e beijando, pedindo: Senhor, me perdoa, porque eu não estou encontrando sentido para a minha vida. E Jesus fala: agora eu vou te dar uma nova vida em mim. Irmãos, é tremendo, mas Jesus está nos ensinando que nós precisamos perdoar. Nós precisamos amar. Lucas 6, 12, 13 diz que Jesus, quando estava prestes a escolher aos 12, ele sobe e ora pela noite inteira para escolher 12 homens para estar com ele e fazer com que esse evangelho chegasse até 2025, e vai chegar na vida de quem está orando para que membros da sua família sejam salvos. Tem filhos aqui que são filhos preciosos que vão voltar para Jesus. Tem maridos que vão ser transformados, mulheres que vão ser transformadas, casas que vão ser prósperas em Cristo, porque esses 12 imperfeitos, Deus não escolhe perfeitos, na verdade Ele escolheu o que estava bagunçado, mas tinha um coração diferente. Você pega Mateus, um cobrador de imposto, arrancando dinheiro do povo, o povo não tinha mais de onde tirar dinheiro, os impostos vindo, o tributo vindo, e Jesus olha para aquele que todos odiavam e diz assim: você virá comigo. Jesus escolheu um cobrador de impostos para poder escrever a sua palavra e anunciar o evangelho. Jesus escolheu um zelote, que tramava plano todos os dias para matar o cobrador de impostos, e coloca o zelote de um lado e o cobrador de impostos do outro. Vai dar certo isso? Vai! Porque o plano de Deus não pensa como a minha cabeça. O projeto de Deus é perfeito. Deus escolhe um monte de pescador que mal sabia ler, para mostrar para a gente que a sabedoria preciosa não vem de dentro para fora, mas vem do alto para dentro. Desce do Pai das luzes para aquele que se humilha para buscar a verdadeira verdade, a verdadeira palavra, a verdadeira sabedoria. Mateus 25, 40, abre comigo, por gentileza. Nós já estamos finalizando. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Se atendem comigo, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo para a gente nesta noite. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou quando te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo,
que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Irmãos, Tiago capítulo 4 diz que aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós fomos chamados para aprender dessa santa palavra e aplicá-la no nosso dia. A nossa casa tem que ser um lugar de paz. Se não está tendo paz, alguma coisa tem que mudar. Porque quando o espírito de paz entra, tudo que é confusão sai. Deus muda. Pode demorar, mas Deus muda. Pode demorar aos meus olhos, mas aos olhos de Deus já está lá marcado o dia que esse cenário vai ser transformado. Mas essa mudança de fora precisa acontecer primeiro dentro. Eu fui chamado para amar. Eu fui chamado para cuidar. Eu fui chamado para ajudar. Eu fui chamado para exercitar a palavra de Deus. Eu não fui chamado, irmãos, para viver contrário à palavra, para ser alguém que aponta o dedo, quando eu tenho oportunidade de estender as mãos. Se alguém caiu, levanta. Se Deus colocar ao seu coração uma vida, ore por ela, porque naquele momento, pode ser que ela esteja precisando muito de uma proteção espiritual. Não canse de orar. Lembre-se, seja humilde, suporte a tentação e não se venda ao pecado. Seja luz, não julgue, ore sem cessar e pratique a sua fé. Abra agora para nós finalizarmos em Filipenses. E eu encerro com esse texto do apóstolo Paulo. Filipenses 3. Nós vamos ler do 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Será que você pode se colocar em pé comigo? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho acompanhado cada ministração desse altar, e desde a última ministração do ano, que foi ministrada pelo presbítero Fabiano, Deus vem falando conosco culto após culto de uma mudança de comportamento. De uma mudança de comportamento de uma forma muito sutil, porque em nós, o Senhor tem expectativas. Coloquemos em prática aquilo que estamos aprendendo nesse altar, para vermos o quão tão gloriosas serão as coisas que acontecerão na nossa vida. Versículo 12 diz assim: não que tenhas alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para aquilo para o que fui também preso por Cristo. Eu e você fomos também presos por Cristo. Estamos presos a viver uma vida conforme a vontade de Deus e conforme essa palavra nos ensina. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que o quê? Esquecendo-me das coisas que atrás fico, avanço para as que estão diante de... Irmãos, por que nós estamos lembrando de coisas que Jesus já jogou no mar do esquecimento? Por que maridos, mulheres, filhos, filhas, amigos, irmãos, igreja, a gente ainda fica olhando para coisas que Jesus já lançou no mar do esquecimento? O apóstolo Paulo diz, uma coisa faço, que é que esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim. Prossigo para onde? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de todos vocês e eu somos chamados para fazer algo. Se não estamos fazendo, ainda é tempo. Aquele que é chamado por Deus, faça, porque uma vida de um servo de Deus só é completa quando estamos fazendo aquilo para qual fomos gerados. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em
pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e que se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Vamos ler todos juntos o 17? Sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo assim os que os andam. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, Tua palavra foi ministrada, Senhor, até aqui. O Senhor colocou o meu coração. O Senhor não nos chamou, Pai, para ser dedo de acusação. O Senhor nos chamou para que nós exercitemos o amor de Deus, Pai. Ai de nós se não fosse o Teu amor, que no pior momento das nossas vidas, muitas vezes nos buscou, aonde muitos já não acreditavam, o Senhor tinha visto algo precioso a ser lapidado, Senhor. Senhor, nós fomos perdoados, nós fomos lavados, nós fomos limpos, nós fomos remidos, nós fomos, ó Deus, colocados em pé. Nós chegamos muitas vezes sujos, o Senhor trocou as nossas vestes, nós não tínhamos relacionamento, o Senhor colocou uma aliança no dedo, nós estávamos descalços, o Senhor nos calçou com a sandália do Evangelho. As pessoas olharam para a gente muitas vezes e não nos conheceram, porque a mudança foi tão grande, que agora o que emana de nós é vida e não mais cheiro de morte. Pai, em nome de Jesus, obrigado, mas agora nos ajuda, Senhor, porque queremos ser praticantes desta obra. Dê-nos vidas para falar de Jesus, e se há em nós algo a ser consertado, nos ajuda, porque às vezes não sabemos nem por onde começar, mas não nos deixa do jeito que estamos. Continue em nós a boa obra, para que sejamos, Pai, a imagem de Deus, imitadores de Cristo, e que em nossos lábios, ó Deus, haja verdade. Põe de pé o abatido, o cansado renova as forças, o triste derrama alegria, o enfermo traz a cura. Oh Senhor, em nome de Jesus, abençoe o nosso pastor, e nos perdoa, porque não estamos sendo a cobertura que ele precisa. Perdoa por não orarmos pela sua casa, perdoa-nos por muitas vezes estendermos o dedo, quando o Senhor nos corte, para ficarmos ao lado e orarmos para que o Senhor continue sustentando. Perdoa-nos por não orar um pelos outros. Tem irmãos que precisam de oração, Senhor. Traga à nossa memória quem são. Que sejamos participantes dessa obra e nos alegremos com cada vida que se render a Jesus neste lugar. A vida desse lugar, Pai, que acha que veio aqui por acaso, mas não. Jesus está te dizendo que aquilo que Ele preparou no ventre ainda está posto para que você o faça. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a viver a Tua palavra. E quando cairmos, que haja alguém entre nós, cheio do Espírito Santo de Deus, a nos estender a mão e nos colocar em pé, porque a família que o Senhor nos deu é essa, e é com essa família, Senhor, que nós vamos adentrar aos céus. Que o Senhor acrescente mais vida a este povo, mais vidas a esta casa, aumente esse rebanho, para que possam se alimentar da palavra deste altar. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.